programa Roteiração está de volta. Hoje, a nossa convidada é a psicóloga Gabriela Barbosa Silveira. Psicóloga Gabriela, qual foi a maior inovação que o profissional da saúde mental precisou desenvolver para atender as pessoas diante desse quadro de pandemia? Bom, eu diria que a maior inovação do profissional de saúde mental foi o atendimento online. Não como uma renovação, porque ele já existia. Só que até mais ou menos 2018, o atendimento online ele era muito direcionado para questões específicas. Então, era um caso ou outro, e normalmente mais voltado a uma orientação psicológica, não a psicoterapia. Era uma orientação psicológica que tinha um limite de 20 sessões. Aí entrou a pandemia, então a partir de 2018 foi permitido, antes da pandemia, com a pandemia, foi permitido que se realizasse o tratamento psicológico através do atendimento online. E foi uma inovação, doutor, porque assim, como era em casos específicos, apenas os psicólogos que tinham interesse na área estavam atuando dessa forma. E diante da pandemia, todos precisaram, de certa forma, se inovar. Então, foi preciso pensar numa conexão boa com a internet, foi preciso pensar na questão do sigilo. É muito importante que, independente do atendimento online ou presencial, o psicólogo, enquanto profissional, ele tem que manter uma ética. Então, tem que manter um certo respeito e o sigilo do atendimento com o outro. Eu diria que enfrentou algumas dificuldades, esse novo modelo de online. Depende das pessoas terem um bom acesso à internet. Nós vivemos num país que tem uma grande desigualdade social. Depende da pessoa ter uma certa privacidade dentro da sua própria casa ou do ambiente em que a terapia fosse realizada. E principalmente com as crianças. A criança, o atendimento com ela é através da brincadeira, é através do lúdico. Então, como atender uma criança de 4 anos através do lúdico, através do atendimento online. Então, tudo isso foi preciso ser repensado e ser renovado. Agora, então, com esse atendimento online, como você viu que as pessoas... Porque tem pessoas que gostam de estar presentes, né? E como essa pandemia nos obrigou a certos cuidados, né, distanciamento social, e você acabou de dizer que uma das inovações foi o atendimento online, como foi assim, a reação dessas pessoas, desses seus pacientes em relação a atendimento? Eles receberam bem? Se sentiram confortáveis? Uma das questões mais importantes da terapia é o vínculo terapêutico. Então, esse vínculo, ele começa a ser estabelecido no primeiro contato e ele vai sendo criado, ele vai sendo construído, ele vai sendo fortalecido. Então, como criar um vínculo terapêutico com os novos pacientes? Com os antigos pacientes, se existia um vínculo estabelecido e se foi entendido que naquele momento a vida estava acima de tudo e que o atendimento dele não sofreria um certo rebaixamento ou ia ser desqualificado, foi possível fazer um atendimento online, foi possível entender. Agora, diante das pessoas que fosse criar um novo vínculo, há pacientes que não se identificaram. E aí, infelizmente, ele precisou encontrar outras formas de cuidar da sua saúde mental. Mas assim, o vínculo terapêutico, ele pode ser estabelecido independente ou não de estar sendo mediado por uma tecnologia. Porque se o psicólogo mostra interesse, mostra atenção, mostra qualificação no seu trabalho, qualidade no seu atendimento, as pessoas podem ser atendidas de maneira online. Mas isso também depende de como elas aceitam. Vai depender de qual é o significado ou como elas se veem diante do atendimento online. Como se é uma pessoa tímida, por exemplo, pessoas tímidas ou pessoas que estão na linha de frente da Covid, adoraram esse atendimento online. Entendeu? Foi uma das formas que eles encontraram de resolver o momento atual. Agora, pessoas que precisam mais desse contato, dessa presencial, foi possível manter em alguns tempos da pandemia, dependendo da fase que estava. Desde que mantinha um distanciamento entre o paciente e o terapeuta, álcool gel no consultório, o tapete que higienizasse. Então, assim, não teve por que não cuidar da sua saúde mental durante a pandemia. Claro que houve uma inovação, então tanto quanto o profissional quanto os pacientes precisaram se inovar e entenderem e ver o quanto que eles estavam dispostos a cuidar de si mesmos através da tecnologia, que foi através do celular ou através do computador. Então, mas assim, o atendimento online, o atendimento psicológico é o atendimento exclusivo, íntimo, com o paciente. Sim. E ele estando num ambiente do lar, ele vai ter outras pessoas, ele vai se sentir confortável. Sim. Então, houve algumas formas de a gente resolver isso. Uma das questões que foi feito foi fazer a terapia dentro do carro. A gente fazia terapia com ele dentro do carro ou em horários em que
as pessoas estavam no trabalho, ou horário de almoço que só ele almoçasse dentro de casa. Então, foi se inovando, foi se adequando. Então, foi possível manter o sigilo, sim. Agora, se foi em um local que tinha muitos familiares, tinha muita interferência, aí tentou-se ao máximo manter o presencial, tendo sempre esse cuidado de distanciamento, que foi possível, né? Desde que ficasse com máscara, álcool gel e tudo. Tá certo. Como a profissional psicóloga pode contribuir no atendimento das consequências causadas pela pandemia? Como ela pode atuar? O principal objetivo de nós psicólogos, do profissional de saúde mental, é de promover o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde mental. Então, a gente já trabalhava com isso, já tinha esse objetivo antes, durante a pandemia e provavelmente depois. Durante a pandemia, que formas que nós podemos atuar e atuamos? Sendo específica dentro de hospitais, a gente pôde atuar na mediação entre o paciente, os familiares e a equipe médica. Então, por exemplo, era preciso dar alguma notícia ou uma forma melhor de orientar os pacientes ou os familiares, os psicólogos poderiam atuar dessa forma. Podiam atuar diretamente com os pacientes, acolhendo o adoecimento deles, o sofrimento diante da doença. Então, fazendo com que aquele momento transitório da saúde dele, em que ele estava adoecido, existisse um mínimo de qualidade de vida. Nós, psicólogos, podemos, através da psicoeducação, orientar com medidas efetivas, realmente, de isolamento, então, e transpassar a segurança. Uma das maiores queixas que nós tivemos nos consultórios, doutor, era em quem eu confio. Eu não sei em quem eu confio. Uma hora eu recebo uma notícia, outra hora eu vejo outra coisa na TV, outra hora eu leio outra coisa no WhatsApp. Então, devido ao vínculo estabelecido, um dos nossos papéis, da nossa principal função, foi passar essas informações em que passasse segurança para evitar até uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Nós podemos também trabalhar através da orientação de professores, ajudar os professores na relação entre professores e pais, porque foi uma outra questão que foi também modificada de última hora, né? Essa relação. Nós também podemos, e principalmente através da terapia. Durante a pandemia foi muito importante o cuidado, o suporte com a saúde mental. Já era antes, eu volto a repetir, durante a pandemia foi crucial para que as pessoas mantessem um mínimo de qualidade de vida, um mínimo de saúde mental durante esse momento tão difícil. Você pontuou que a terapia é muito importante, não só diante da pandemia, como também no dia a dia das pessoas. Você poderia listar quais são esses benefícios? Bom, eu diria, de uma maneira resumida, numa frase, que faz terapia ou se beneficia da terapia aquele que quer ter uma melhor relação consigo mesmo e com o outro. Então, que benefícios que fazer psicoterapia? O autoconhecimento, as pessoas passam a se conhecer melhor em que sentido? Saber quais são as suas qualidades e quais são os pontos que precisam ser melhorados. Se beneficia de uma terapia quem quer entender a origem dos seus comportamentos, a origem do seu sofrimento, que quer solucionar melhor os seus problemas e lidar melhor com as suas emoções, com os seus pensamentos, com as suas dúvidas. A terapia também foi muito importante durante a pandemia, principalmente diante do luto. Qual que é a forma mais simbólica que nós temos de vivenciar o luto, ou pelo menos dar início ao luto culturalmente falando? O velório e o enterro. E durante a pandemia isso não foi possível. Não houve esse início simbólico da vivência do luto. Então, a gente tem um luto mal trabalhado. E a terapia, a psicoterapia, auxilia no enfrentamento do luto saudável, né? Não é evitar o luto precisa ser vivenciado. A psicoterapia também ajuda a você lidar melhor com as suas emoções negativas. Em que sentido? É visto muito pela sociedade que quem faz terapia não fica mais triste, não sente raiva, ou não fica irritado, ou não tem um dia de frustração. Não. Essas emoções fazem parte da vida e a gente precisa aprender a viver com elas. E a psicoterapia ajuda também a viver melhor com isso. Então, ela é boa tanto para se relacionar melhor consigo mesmo, entender as suas questões íntimas, as suas questões psicológicas, a sua personalidade, quanto para se relacionar com o outro. Então, eu diria que quem não se beneficiaria com uma terapia, quando não há um profissional adequado. Porque se ela é bem feita, bem realizada, e se é uma psicoterapia, porque é respaldada cientificamente. Não é algo feito através do misticismo. Então, é algo que tem ciência por trás, então é de uma maneira verdadeira, né? Tem veracidade. Então, são os benefícios. Se a gente fosse falando aqui, a gente poderia falar vários. Como foi dito, a importância dessa terapia, e por que as pessoas relutam em procurar esse serviço?
no início da entrevista eu falei muito sobre o histórico, de onde que surgiu os preconceitos. Então eu diria que as pessoas relutam muito, uma das principais explicações para esse receio de procurar a terapia é esses estigmas, esses preconceitos que estão ligados tanto à pessoa que faz terapia quanto à própria terapia. São vários, eu posso citar vários para o senhor. Uma das coisas, por exemplo, é que terapia é sinal de fraqueza. Faz terapia, eu não preciso resolver isso sozinho, ou eu dou conta de fazer isso sozinho. E se a gente for parar para pensar, primeiro que não tem como a gente medir a fraqueza de uma pessoa ou a força de uma pessoa. O que existe é diferentes formas de lidar com aquela situação. Então você não é mais fraco ou mais forte por recorrer à terapia ou à psicoterapia para poder resolver o seu problema. E segundo, se a gente for parar para pensar, e aí eu abro para uma reflexão, você chamaria uma pessoa de fraco? Alguém que se dispõe a conversar com uma pessoa desconhecida e falar não só dos seus pontos positivos, mas também falar sobre aquilo que te assusta, sobre aquilo que te causa medo? Então, se a gente for usar isso como para poder atribuir um adjetivo a uma pessoa, a gente não poderia falar que é uma pessoa fraca. E seria uma pessoa forte, né? Uma pessoa forte, né? Tá certo. Uma outra das explicações também é que fala que terapia é coisa de louco, né? Isso é muito comum, se não durante a faculdade e depois que você forma. E, na verdade, a psicoterapia é para você evitar um sofrimento maior. Eles chamam de louco as pessoas que têm transtorno mental. Além de ser isso muito pejorativo e ser preconceituoso, pessoas com transtorno mental fazem terapia para poder ter uma qualidade de vida. E a maior parte da psicoterapia é para evitar esse transtorno mental. Então é muito errado e distorcida essa ideia de que é coisa de louco. Existem vários estereótipos, vários receios também que eu poderia citar para o senhor. Tá certo. O programa Roteração dá mais um breve intervalo. Voltamos a seguir. Residencial Atenas, perto de tudo que faz a sua vida melhor. Visite o decorado. 3 dormitórios, sendo uma suíte. Sacada gourmet. 2 vagas de garagem. 107 metros quadrados de área privativa. Salão de festas, espaço kids, quiosque gourmet e baixo custo de condomínio. Residencial Atenas. Excelente localização. Ribeiro de Barros, 1846 Centro. Projeta Engenharia. 3223-2649.